nome é Eric, sou professor de matemática. Eu estou aqui a convite do Iango para poder falar com vocês de trigonometria. Então vamos lá, vamos começar. Antes da gente falar de trigonometria propriamente dito, eu preciso falar um pouco com vocês sobre ângulos e arcos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico aqui, vamos falar de ângulos. O que é um ângulo? Então, primeiro vamos falar da definição de ângulo. Tá? Um ângulo é o seguinte, dadas duas semirretas de mesma origem, ângulo é a região compreendida por essas semirretas. Então, quando você tem duas semirretas de mesma origem, ó, aqui A e aqui B, você divide o plano em duas regiões. Essas regiões são os ângulos. Geralmente, a gente representa essas regiões com um arco, dessa forma aqui. Então, eu tenho uma região menor, entre aspas, que seria uma região convexa, e uma outra região maior, que é uma região côncava, uma região maior aqui, ok? Bom, dentre os ângulos, alguns deles se destacam. São eles o ângulo nulo, tá? Que ocorre quando as semirretas são coincidentes. Tá? Esse aqui é o ângulo nulo. Ou de uma volta. Tá legal? E também o ângulo raso, ou também chamado de ângulo de meia volta, que é aquele em que as duas regiões são iguais. Tá legal? Esse aqui seria o ângulo raso ou ângulo de meia volta. Ângulo raso ou meia volta. Beleza? Show! Agora que a gente já sabe o que é um ângulo, a gente tem que aprender a medir um ângulo. Tá? Como é que a gente mede um ângulo? Bom, primeiro, para a gente medir qualquer coisa, qualquer grandeza, a gente faz o quê? A gente precisa estabelecer uma unidade de medida para dizer quantas vezes essa unidade cabe dentro dela. Então, como a gente está medindo ângulos, a gente tem que estabelecer uma unidade de medida de ângulos, ou seja, algum ângulo de referência que vai ser usado para medir qualquer outro. Então, vamos lá. Vamos falar agora de medidas de ângulos. Tá? Existem duas medidas principais que vocês têm que conhecer. A primeira delas é o grau. Tá? A primeira delas é o grau. E como é que a gente define o grau? A gente define o seguinte, ó, um grau ele é definido como sendo 1 sobre 360 de um ângulo de uma volta. Ou seja, para você definir grau, você precisa conhecer o ângulo de uma volta. Então, repare, se você pegar um ângulo de uma volta, ou seja, aquele ângulo em que as duas semirretas são coincidentes, tá? Esse ângulo aqui de uma volta, e dividir ele em 360 partes iguais, tá? Uma dessas partes aqui vai ser 1 grau, tá certo? Isso é um grau. O grau é 1 sobre 360, 1 360avos de uma volta. Beleza? Ok. A segunda unidade de medida importante que vocês têm que conhecer é o radiano. Radiano, tá legal? O que é o radiano? Bom, essa aqui é um pouco mais complicado. A ideia é a seguinte, imagina que você tem uma circunferência, tá? De raio R, e que você marque no centro dessa circunferência um ângulo aqui, de forma que o comprimento desse arco aqui seja igual ao raio da circunferência. O comprimento desse arco aqui é igual ao raio da circunferência. Quando isso acontecer, você tem um ângulo de 1 radiano.
Tá legal? Então, o que é um radiano? Um radiano é o ângulo central determinado numa circunferência, é o ângulo central de um arco de circunferência cujo comprimento é igual à medida do raio dessa circunferência. Tá legal? Então, toda circunferência, se você for andando, você vai conseguir pegar um pedaço dela que vai ter o mesmo tamanho, essa fitinha aqui, se você abrisse ela, aqui, ela teria o tamanho de um raio. Você sempre vai conseguir isso. Quando você conseguir isso, é porque você tem um radiano. Tá legal? E aí a grande pergunta é, quantos radianos vai caber no ângulo de uma volta? Ou seja, numa circunferência toda. E aí fez-se vários estudos para tentar aproximar isso e percebeu-se que, se você for colocando esse pedaço aqui, ele vai caber 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um pouquinho aqui. Ele vai caber 6,28 vezes, aproximadamente. Ele vai caber, então, no ângulo de uma volta, eu tenho aproximadamente 6,28 radianos. Tá? Esse valor ele é bem aproximado, tá? Ele é um valor aproximado e esse valor é tão importante, a quantidade de radianos que cabem numa circunferência, que ele virou uma das constantes mais importantes da matemática, que é o 2π. Tá? Claro que 6,28 são apenas as duas primeiras casas decimais desse número, mas ele, na verdade, né, tem infinitas casas decimais. A gente diz que ele é um número irracional. Resumindo, o que a gente tem que saber? Que π radianos equivale a um ângulo de meia volta, ou 180 graus. Tá legal? Isso aqui que é importante você saber, que é o fator de conversão entre grau e radiano. Então, entenda, radiano e grau são duas maneiras diferentes, né, a partir de duas unidades diferentes, usadas para medir ângulos. Tá legal? Usadas para medir ângulos. Elas partem de princípios diferentes, mas elas têm a mesma função, medir o tamanho de um ângulo, saber se eu tenho uma abertura pequena ou uma abertura grande. É assim, isso é medir. Como é que eu comparo essa medida, esse ângulo, com esse ângulo? Eu tenho que dar números a eles. E é isso que a gente faz, né? Atribuir um valor para medir. Beleza? Ok. Daí sai uma relação muito importante, tá? Uma relação muito importante que é a relação do comprimento de um arco. De um arco de circunferência. Tá legal? Então, olha só. Toda vez que você tem uma circunferência e você pega um pedaço dela, tá? Um pedaço dela, esse pedaço vai ter um tamanho que geralmente a gente usa a letra L para representar, ok? Se o ângulo central for um ângulo θ, então, e o raio da circunferência for r, então o comprimento desse arco L é igual a θ vezes r. Onde θ é o ângulo em radianos, onde θ tem que ser um ângulo dado em radianos. Beleza? Tá legal? Daí surge a famosa fórmula do comprimento de uma circunferência. Quando eu tenho uma circunferência completa, né, como nós vimos, nós temos 2π radianos. Logo, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. Tá legal? Se você tiver dificuldade, você pode resumir essa matéria da seguinte forma. Guarda aqui o comprimento da circunferência 2πr e, se for preciso, você faz uma regrinha de 3 para calcular. Então, por exemplo, vamos resolver um exemplo aqui. Eu tenho uma circunferência e eu pego nessa circunferência um arco que tem 60 graus. Ok? Essa circunferência tem raio 2. E eu quero saber o comprimento desse arco. Não se engane, isso é um assunto que cai bastante nas provas. Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular? Tem duas formas. Vou colocar aqui o primeiro modo, que eu acho que é o mais tranquilo para os alunos, que é você fazer uma regra de 3. Você pensa assim, se fosse um ângulo de 360 graus, eu aplicaria, né, o comprimento seria uma circunferência toda, que daria 2πr.
R. Mas não é um ângulo de 360 graus, é um ângulo de apenas 60 graus. Então, o arco é um arco de comprimento L. Beleza? Aqui você pode fazer uma simplificação. Vai sobrar 6. Agora, você multiplica cruzado. Quando multiplicar cruzado, vai encontrar 6L igual a 2π vezes 2, que dá 4π. Ou seja, o L é, simplificando por 2, 2π sobre 3. Beleza? Show! Agora, tem um segundo modo de fazer esse exercício, que seria o seguinte, usando aquela fórmula L igual a θ vezes R. O problema é que ela exige que o θ seja dado em radianos, ele não pode estar em graus. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é uma conversão de radianos para graus. Como a gente faz isso? A gente usa o fator. Nós sabemos que π radianos equivalem a 180 graus. Se eu tenho 60 graus, isso vai me dar x radianos, ou θ radianos. Aqui dá para a gente simplificar. 180 por 60 vai dar 3. Com isso, a gente obtém que o x é π sobre 3. Beleza? Se o x é π sobre 3, esse arco ele é. Lembra que a fórmula é θ vezes r. Então, vai ser π sobre 3 vezes o raio, que é 2. 2π sobre 3. Beleza? Então, essa fórmula é muito útil quando você já sabe de cabeça o ângulo em radianos. Mas se você não sabe, aí você vai ter que fazer uma regra de 3. Aí acho melhor você usar o método do comprimento da circunferência. Beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora vamos estudar trigonometria propriamente dita. Agora que a gente já estudou a ideia de arcos e ângulos, a gente vai começar a estudar trigonometria mesmo. Então, vamos lá. Agora, o tópico 2, nós vamos estudar as razões trigonométricas num triângulo retângulo. Então, vou colocar aqui triângulos retângulos. Tá? O que a trigonometria estuda? Basicamente, nesse primeiro momento, a trigonometria estuda as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Então, até então, se estudava muito a relação entre os lados, que é o teorema de Pitágoras. Se você tem um triângulo, retângulo, de catetos A, B e hipotenusa C, você consegue relacionar esses lados dizendo que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Teorema de Pitágoras. Ou seja, se você conhece dois lados, você acha o terceiro. Ok? Agora, a gente vai estudar as relações entre os lados com os ângulos do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Qual é a ideia que se estuda aqui? Vamos primeiro fazer uma motivação, uma introdução, Então, o primeiro tópico aqui, introdução. Imagine que você tem aqui uma rampa, tá? E que nessa rampa, uma pessoinha que está aqui, ela anda nessa rampa uma distância de 5 metros e percebe, olhando para baixo, que ela está a uma altura de 3 metros, ok? Aí eu te pergunto, se ela andar mais 5 metros, qual vai ser a nova altura dela? Qual seria a nova altura dela? Bom, o que está acontecendo aqui? Como ela está sempre andando na mesma rampa, a inclinação da rampa é sempre a mesma. Vamos dizer que é um ângulo aqui alfa, ok? É um determinado ângulo alfa. Então, como a inclinação é sempre a mesma, eu posso afirmar que esses triângulos retângulos eles são semelhantes, eles são proporcionais. Como eles são proporcionais, a gente pode pensar assim, se daqui para cá eu andei 5 e daqui para lá eu andei 10, que é o dobro, então é razoável pensar que eu vou alcançar o dobro da altura. Então, se no primeiro momento a altura que eu alcancei é 3, no segundo momento eu vou alcançar a altura 6. Tá legal? Então, repare, a razão que existe entre o quanto você anda nessa rampa e a altura que você alcança é sempre a mesma. Repare, 3 para 5 é
a mesma coisa que 6 para 10. Ou seja, a razão entre a altura que você alcança e a distância que você percorre na rampa é sempre a mesma. Por quê? Porque sempre vão formar triângulos semelhantes. Beleza. Então, foi isso que motivou a ideia da trigonometria. Tá? Foi isso que motivou a ideia da trigonometria nos triângulos retângulos. Então, essas razões que a gente faz entre os lados do triângulo retângulo são chamadas de razões trigonométricas. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um triângulo retângulo de lados A, B e C, e um ângulo alfa, sendo que B e C são catetos e A é a hipotenusa. A gente vai definir o seno de alfa como a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa desse triângulo, ou seja, vai ser a razão B sobre A. É a razão que nós vimos entre a altura e a distância, que sempre se mantém constante para um triângulo retângulo que tem o mesmo ângulo. O cosseno de alfa vai ser definido como a razão entre o cateto adjacente, o C, e a hipotenusa A. E a tangente de alfa, que vai ser definido como sendo a razão entre o cateto oposto B e o cateto adjacente C. Tá? Então, essas são as chamadas razões trigonométricas do triângulo retângulo. Tá legal? São as principais razões trigonométricas que você tem que conhecer. E por que elas são importantes? Bom, porque existem algumas razões trigonométricas que são valores tabelados, são valores conhecidos, que o problema pode informar, a prova pode informar ou não informar. São valores que você tem que saber de cabeça. Então, são os chamados ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são o 30, o 45 e o 60 graus. O seno, o cosseno e a tangente desses ângulos precisam ser memorizados. Você pode precisar delas e o problema não é obrigado a fornecer. Alguns problemas até fornecem, mas não é sempre. Você não pode contar com isso. Tá bom? Então, vamos lá. O seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é 1/2. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Beleza? Então, esses valores precisam estar memorizados. Tá? Por sorte, existe uma musiquinha, né? Um método mnemônico para você memorizar esses valores rapidamente, para você construir essa tabela rapidamente, que o pessoal usa. Que é o seguinte, você faz assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2... Todo mundo sobre 2, né? E raiz em cada um. Raiz em cada um. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Tá legal? Então, o pessoal consegue memorizar a tabelinha do seno, cosseno de 30, 45, 60. E a tangente? Como é que a gente pode tirar a tangente? Vou apagar aqui. Tá? Se você quiser fazer de novo a musiquinha, você pode, basta você voltar ao vídeo. A tangente ela pode ser obtida por uma relação, que é a seguinte. Ó, a tangente de um ângulo, a tangente de alfa, é igual à razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Ou seja, a tangente é seno sobre cosseno. E é fácil de verificar isso. Por quê? Pensa só, se você calcular seno alfa sobre cosseno alfa, pelo que nós vimos, o seno é a razão B sobre A. E o que é cosseno?
Cosseno é a razão, C sobre A. Lembra, divisão de fração, como é que a gente faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu faço isso, o A se cancela, e aí me sobra B sobre C. E quem é B sobre C? Olha aqui, B sobre C é a tangente. Ok? Então, você sempre pode obter a tangente fazendo a razão entre o seno e o cosseno. Vamos verificar isso? Olha para o 30 graus. Se eu calcular o seno de 30 graus, se eu calcular o seno de 30 graus e dividir pelo cosseno de 30 graus, olha o que eu vou obter. O seno de 30 graus é 1/2. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Certo? Divisão de fração, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Eu simplifico por 2 e eu vou encontrar 1 sobre raiz de 3. Ainda não está correto, mas lembre-se, geralmente quando eu tenho raiz no denominador, nós racionalizamos, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, eu obtenho raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Que é exatamente o valor da tangente de 30, tá vendo? Então, de fato, esse nosso truque funciona. Então, resumindo, quando você precisar, você memoriza a musiquinha e depois, para achar a tangente, você divide o seno e cosseno. Você vai usar com tanta frequência esses valores que provavelmente você vai memorizar eles com os exercícios. Mas então, para que isso serve, né? Para que a gente tem que entender a trigonometria? Para que a gente vai usar? A ideia é a seguinte, toda vez que você tiver um triângulo retângulo em que você conhece apenas um dos lados e um dos ângulos, por exemplo, eu sei que esse ângulo é de 30, eu sei que esse lado mede 2, e eu quero saber esse lado x, a hipotenusa. O que eu posso fazer? Se esse triângulo é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, então ele vai, eu sei que a razão entre os seus lados vai ser uma razão trigonométrica. Então eu sei que, se eu quero relacionar o cateto oposto com a hipotenusa, então eu vou usar o seno. Seno de 30 graus, que vai ser o cateto oposto, 2, sobre a hipotenusa, que é x. Tá legal? Eu costumo falar assim, se eu quero o cateto separado me lembra o seno. Separado me lembra seno, que é o cateto oposto ao cateto separado. Beleza. E quem é o seno de 30? Bom, o seno de 30 é 1/2 pela nossa tabelinha. Isso tem que ser igual a 2 sobre x. Multiplica cruzado, chegamos em x igual a 4. Perfeito? Bom, outro exemplo aqui, rapidamente. Eu tenho um triângulo retângulo, em que esse ângulo mede 45 graus, a hipotenusa mede 2 e esse cateto mede x. Como é que eu faço para calcular o valor desse cateto x? O que eu vou fazer? Bom, eu quero agora o cateto adjacente, sendo que eu conheço a hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto colado no ângulo. Colado, te lembra o cosseno, né? Então, eu vou utilizar o cosseno de 45. Cosseno de 45 é o quê? O cateto adjacente, o cateto colado de cosseno, x sobre 2. Mas o cosseno de 45 é nosso amigo tabelado. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 2. A gente cancela o 2. Com isso, a gente obtém que o x é raiz de 2. Beleza? Beleza, então, pessoal. Então, nos próximos slides, no próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios com vocês para a gente aplicar essa teoria aqui. Valeu, gente? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.